Fala, minha gente, estamos começando mais um podcast que a gente está chamando aqui de Fora do Eixo, porque a gente está fora do eixo Rio-São Paulo, mas trazendo as questões que são de interesse nacional para o Brasil, mostrando nordestinos ou pessoas que passam pelo Nordeste de grande importância. E hoje nós estamos trazendo aqui, com muito prazer, um senador que eu conheci durante a CPI do 8 de janeiro, porque eu assisti toda aquela CPI e vi muito a postura, vi muito as colocações e as ideias dele, passei até, inclusive, antes de conhecer o partido, a conhecer o senador que está aqui comigo, que é o meu xará, Eduardo Girão. Muito bem-vindo, senador. Xará, obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, quero mandar um grande abraço a você que está nos assistindo aqui, dessa terra que eu admiro, que eu gosto demais aqui de Pernambuco, de Recife. Tenho muitas passagens aqui da minha infância e da adolescência, e como presidente do Fortaleza também, né? E parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua coragem. Hoje em dia, Muito obrigado, senador. Essas vozes que enfrentam, né, um sistema, que não se dobram, que fazem um bom jornalismo, entregando a verdade para as pessoas, é muito difícil. E um povo libertário como esse pernambucano não podia ter uma pessoa melhor, né, aí fazendo esse trabalho, dando voz a quem está sendo perseguido. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, senador. É uma luta diária. Técio Teles está aqui com a gente, pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo. Ele sabe da luta como é que é, né, Técio? Muito bem-vindo também. Está aqui para a gente discutir também localmente as coisas. Prazer enorme mais uma vez estar aqui com você, dessa vez acompanhado com representante do Partido Novo do Nordeste no Senado, o senador Eduardo Girão, participando do seu programa. Quero aqui agradecer a você, mandar um abraço para todos que estão nos assistindo e dizer que a nossa jornada ela está sendo uma jornada de luta, mas uma jornada que, se Deus quiser, teremos uma grande vitória. Prazer enorme estar novamente aqui e grato pela abertura desse espaço. Sem dúvida vai ser um momento bacana para a gente ouvir o senador, aprender com ele, né? Dividir informações aqui que a gente possa contribuir com quem está nos assistindo. Eu que vim aprender com vocês aqui, fiquei muito feliz, viu, Eduardo, com o lançamento da pré-candidatura. Sim, de Técio, né? Super movimentada, assim, pessoas ali por ideal, né? Então isso é que dá esperança, as pessoas gostando de política, né? Pois tá mudando isso. Tá mudando, né? Isso vai ser a redenção, viu? Não apenas de Pernambuco, como do Brasil. Eu até vou aproveitar o gancho, senador, para lhe perguntar isso. Porque eu conheci realmente o senhor através daquela CPI do 8 de janeiro. Porque uma coisa que aquela CPI deixou muito claro, assim, a falta de preparo da maioria dos políticos. E aí você destaca um ou outro que tem um preparo, e o senhor foi um deles. O senhor é bem ponderado nas suas colocações, mas muito firme nas suas colocações. E aí foi uma coisa que me chamou a atenção. Tipo, eu gostei desse cara aí, sabe? Eu olhei assim. Só que eu vejo que hoje isso reflete muito a escolha do partido que o senhor fez. E aí que chegou a aproveitar essa deixa. O senhor falou das pessoas que estavam lá na pré-candidatura do Técio. Me parece, foi por isso que eu escolhi esse partido também, me parece um partido que justamente ele está evitando extremos. O que ele quer é o bem da coletividade, o que ele quer é o bem do país. Foi por isso que o senhor escolheu o Novo também? Eu sempre... eu estou na política há pouco tempo, 5 anos e meio. Fui direto para o Senado. E o povo cearense com desejo de mudança. Eu nunca tinha sido político, absolutamente, né? Vindo do empreendedorismo. E... para mim, partido é assim, só o Novo, eu sempre achei o Novo diferente, mas a maioria tudo igual. Uhum. Né? O Novo está num patamar que a gente vai falar aqui um pouco sobre ele, mas eu sempre admirei. Só que aconteceu política é chamado, é missão. E eu senti o chamado, acredite se quiser, em 2018, no mês de fevereiro, quando eu estava morando nos Estados Unidos, numa cidade mais segura dos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso, que eu estou revelando aqui para você. O último assalto que tinha acontecido nessa cidade era 20 anos atrás. Meu Deus. Esse assalto. E meus filhos estudando numa escola pública lá. E um cara, porque lá é fácil comprar arma de fogo. Você compra numa loja de vender tênis e tal. Uhum. E um cara, no dia dos namorados, pegou uma arma, comprou, entrou lá, teve um surto e metralhou, morreram quase 20 pessoas. A minha filha assistiu tudo, foi poupada por um milagre. Ela estava lá? Ela estava lá, no mesmo andar que aconteceu, e o professor dela foi morto em sala de aula com um tiro na cabeça, que caiu nos pés dela.
as amigas dela. Meu Deus. O cara entrou lá e ela foi poupada por um milagre. E eu sempre tive convite, Eduardo, para entrar na política até. Sempre. Pelas causas que eu defendo. Em defesa da vida desde a concepção. Contra a liberação das drogas e a maconha, você sabe. Que o lobby é poderoso. Contra a liberação de bingo e cassino, que é outra coisa gravíssima. A favor da liberdade. Eu sou um lavajatista, sempre defendi a Lava Jato, vibrei com cada etapa da Lava Jato. Também. Então, assim, mas eu nunca aceitei entrar na política porque eu achava que era um ambiente, pô, não, o meu negócio é bastidor, isso aí eu não sei falar, eu sou tímido e tal, isso aí não é pra mim. Mas esse fato que aconteceu na minha família, que foi um livramento, eu fiquei muito grato a Deus ali, né? E digo, rapaz, agora eu não tenho como, meu Deus. Primeiro, pessoa que me chamar, eu vou entrar na política, porque estava aquela época do Bolsonaro, né? Falando muito em arma, e apesar de eu concordar algumas coisas, de pautas dele, isso aí eu discordava, porque eu respeito quem queira ter arma em casa para defender a sua família ou no comércio. Perfeito. Mas você andar armado nas ruas... Uma discussão de trânsito pode virar uma morte. Uma discussão de trânsito, o cara mexe com a tua mulher, com a tua namorada num restaurante, você já bebeu. Você pode acabar a sua vida ali em questão de segundo. E como eu sempre trabalhei na área de segurança, meu pai tinha empresa de segurança, inclusive aqui em Recife, por isso que eu vim muito a Recife, eu já perdi muitos vigilantes vocacionados, atiradores de primeira, os cidadãos, por causa da arma de fogo. O cara ia tomar a arma de fogo dele. E a minha avó dizia, no interior do Ceará, que a gente tem 5 minutos de burrice por dia. 5 minutos. Tem gente que tem mais. Essa eu aprendi. Olha só. É o momento que você sai da frequência. Você briga com a sua companheira, você discute com o seu chefe. A chamada desinteligência. Ali você sai da frequência. E aí pode acontecer uma briga de trânsito. Isso. Pode acontecer como aconteceu com alguns profissionais nossos, que no dia da criança, eu nunca vou esquecer, uma criança subiu numa árvore, a gente fazia a segurança da escola. E esse profissional nunca tinha faltado. 3 décadas trabalhando, o cara, um cidadão. E ele não dormiu a noite anterior, porque teve um problema com a esposa, e foi trabalhar no dia seguinte, dia da criança. E ele viu a árvore se mexer, essa coisa toda, e ele disse, poxa, tem um cara olhando pra mim ali, naquela, sabe? Aí, a paranoia. Caiu a criança. Meu Deus. A criança foi pegar uma bola. Entendeu? No dia de domingo. Então, assim, são causas que mexem comigo. Quando aconteceu isso, eu fui chamado, na época, para entrar na sua pergunta. Desculpa eu dar essa volta. Não, fica à vontade. Mas eu estou tendo a oportunidade e muita gente não conhece um pouco como é que foi a nossa entrada na política. E eu ali disse, o primeiro que me convidar eu vou entrar. Né? E eu sempre achei um deputado que lutava contra a oligarquia, que luta, um dos principais lá do Ceará, chamado Capitão Wagner. É até do União Brasil. Sim. E ele, na época, era do PROS, era o presidente do PROS, e ele me chamou. Cara, minha solidariedade e tudo, e eu sempre admirei você. Eu digo, pô, eu também, você luta contra esses poderosos aí, contra a família do Ciro Gomes e Cid Gomes, né, os Ferreira Gomes. E praticamente sozinho eu te admiro. Pô, pois vem me ajudar. A ideia era para deputado federal. Aí eu disse, pô, vou em qualquer posição, eu quero ajudar, vamos lá. Gratidão a Deus, eu quero ajudar, pô. Esse tema da tua filha mexeu porque eu decidi entrar na política, né? Ali eu decidi entrar na política para colaborar. É aquilo que a gente fala, né, Técio? Você tem uma hora que tem que sair da indignação para ação. Para ação. Então, campanha de 2018 era o quê? Presidente da República, senador, governador, deputado federal. E eu estava indo no caminho do deputado federal. Ok. E tinha pouco tempo, porque esse atentado foi em fevereiro, dia 14 de fevereiro. Eu fui conversar com ele lá para março, abril. Então eu tinha pouco tempo de campanha, entendeu? Pouco tempo. Em abril o senhor foi decidir? Eu fui decidir em abril, comecei a fazer lá para pré-campanha em maio, junho. É um negócio de louco que aconteceu. Eu não sabia, senador. Foi um milagre a minha eleição. E para Senado. Para Senado. E um detalhe, por que foi para o Senado? Porque eu ia para as reuniões, Tasso Gereissati, você conhece? Claro. O grande nome, a história do Ceará é antes e depois dele. Sim. Né? Quebrou um pouco aquela cor dos coronéis da época. Fez uma gestão muito boa. E eu admirava o Tasso. E fui para uma reunião com ele, porque eram 2 partidos contra 24. Olha aí. Eram 2 partidos, o PROS e o PSDB, contra os outros, 24.
E era um negócio muito difícil. E estavam já contando como certo o Senado cedo. O Eunício, que era o presidente do Senado, que estava tentando a reeleição, e o Cid Gomes, ex-governador, 2 vezes muito bem avaliado como governador e tal. Então o pessoal estava dizendo que era WO. Eu disse, pô, não pode. Um povo libertário, como é o cearense também. Sim. WO? Não vai ter opção para votar pro Senado? Os caras envolvidos na Lava Jato, com coisa tudo. Eu digo, meu amigo, peraí. Aí eu comecei a encher o saco do Capitão Wagner. Capitão Wagner, o senhor tem que ir pro Senado. O senhor tem que ir, não, mas eu já vou, deputado federal também e tal, já comprometi. Eu digo, não pode, o povo cearense tem que ter. Aí eu insisti, aí tava o Tasso Gereissati uma vez, eu insisti. Aí disseram, vai tu? Disseram, vai tu. Aí eu digo, eu vou, peguei na palavra. Sabe, pra se livrar de mim, vai tu. Aí eu peguei. Eu vou. Só tivemos estrutura, Eduardo, dos 184 municípios do estado do Ceará, que é a mesma coisa aqui, vocês têm 184 municípios, olha só, e nós temos 184 municípios também. Eu brinquei com o senador que a única diferença é que tem 184, mas pra gente não sair perdendo, a gente tem Noronha. Aí você então, não precisa também querer humilhar, pô, não precisa também. O senhor ganha no Fortaleza, a gente ganha em Noronha. Tá certo. O desempate foi aí, Eduardo, foi Eu com só Noronha. tive estrutura, nós só tivemos estrutura, porque os outros eram andando de avião, de helicóptero, pra cima e pra baixo. O poder, o cara com a caneta na mão, da prefeitura, do governo federal, do governo estadual. Caramba. E a gente de carro. E eu só tive estrutura para ir a 60 municípios dos 184. Foi um milagre. Disparamos em Fortaleza, voto de opinião, as pessoas querendo mudança, e fomos perdendo no anterior. A nossa eleição foi a última a terminar no Brasil. Porque a diferençazinha caindo. Quanto mais pro interior, mais ia pro tradicional. Mas ia, porque ia pro tradicional, pro chamado curral eleitoral. Isso. Mas, meu amigo, nós ganhamos por 11.900 votos. Que é isso, Você sabe o que significa isso? Não é eleição, é 0,00 alguma coisa. Nós ganhamos. Foi um negócio assim impressionante. Esse negócio de 1 milhão de votos, né? Que deve ter tido 1 milhão, um pouquinho, 800 mil votos, 500 mil votos. Aí assumi, no dia da posse, eu ganhei pelo PROS, mas no dia da posse, poucas semanas antes, o Fernando Collor de Mello, olha como é que são as coisas da vida, aqui vizinho nosso, Fernando Collor de Mello lança pelo PROS a candidatura à presidência do Senado. Aí eu, no PROS, e assumi no dia seguinte, disse, não posso, eu não tenho como votar nele. Com todo respeito, não dá. E eu não vou fazer essa desfeita, eu vou avisar pro pessoal do PROS que eu vou ter que sair. Pessoal, é o seguinte, o cara é candidato, não tenho nada contra a pessoa dele, mas as ideias são diferentes, eu vou ter que sair. E eu comecei a procurar ali um partido para assumir no dia seguinte. Podia ficar sem partido também, aliás. O Partido Novo é o único que defende o que eu sempre defendi na vida, que é a candidatura avulsa. Eu também defendo. Candidatura independente, para você não ter necessidade de partido. Eu também defendo isso. E o Partido Novo defende isso. Olha que bacana. E por isso que eu sempre admirei o Novo, mas assim, era o Amoedo na época, né? Eu até cheguei a falar com ele em algum momento e tudo, mas não... Amoedo na época até chegou a ter uma boa repercussão, muita gente pensou em votar nele, mas depois parece que se perdeu, né? Centralizou. Se perdeu no meio do caminho. A gente tem que ter gratidão por ele. Porque ele fundou o partido. Porque ele fundou, né? Se dedicou. E acabou se perdendo. Isso faz parte, assim, enfim, mas a gente tem o partido diferente. Aí eu assumo, no dia da posse, eu assino a ficha do Podemos. Por quê? Porque é muito bastidor isso que eu tô falando pra você aqui. Eu caí de paraquedas no Senado pra quê? Pra organizar as reuniões dos pré-candidatos à presidência do Senado pra derrotar o Renan Calheiros, vizinho nosso. O senhor chegando no Senado... Eu chegando no Senado, conhecendo poucos... A missão não me pergunte como é que foi, não me pergunte, assim, eu fui falando com rapaz, tá precisando de alguém pra organizar as reuniões. Eu digo, pô, nós temos... Eu fiz um abaixo-assinado para o voto aberto. Eu comecei a ir porta em porta para o voto aberto, transparência, que eu sempre defendi, para a pessoa saber quem é que você vai votar para presidente do Senado. E aí, aquela coisa, o pessoal diz, rapaz, por que tu não organiza essas reuniões? Nós temos 6 pré-candidatos. O Renan Calheiros aqui vai estar adorando isso. Contra 6, ele vai ganhar no primeiro turno. Então, era quem? Era o Álvaro Dias, o Espiridião Amin, Simone Tebet, Major Olímpio, Tasso Gereissati, Davi Alcolumbre e o que lançou na última hora o Collor. O Collor se lançou na última hora. E eu organizando o negócio, o Collor lança. E eu tava ali.
E o primeiro a sair foi o Álvaro Dias. O primeiro a se desprender em nome da União foi o Álvaro Dias. E eu monitoro a internet, que é a grande voz que nós temos hoje. Exato. Por isso que, às vezes a única. por isso que querem calar a gente, Exato. Exatamente. tá? Exato. E a gente tem que trabalhar muito, porque tem vetos essa semana em Brasília que estão instituindo aí 5 anos. A gente precisa manter o veto, porque se derrubar como o governo Lula quer e os poderosos, 5 anos de cadeia para quem fizer fake news. E o que é fake news? Quem vai dizer exato, quem é? exato. Entendeu? Então, nós Primeiro estamos... prende e depois explica. Aí, resultado da história, eu monitorava a internet e via que o Álvaro Dias era o desejo das pessoas, era que o Álvaro Dias fosse o presidente do Senado. Ele estava lá em cima na cotação, as pessoas mobilizadas, a sociedade mobilizada com ele e tal. E ele foi o primeiro a mostrar o desprendimento. E eu digo, porra, esse cara eu gostei. Aí ele saiu, aí eu gravei o Podemos ali, né? Aí os outros, saiu um, sai outro, aí acabou ficando o Davi Alcolumbre. A gente se juntou foi uma tragédia. E vai querer voltar. Agora o objetivo, o Rodrigo Pacheco, é trazer o Davi Alcolumbre de novo e tá com muita força lá. Nós vamos ter muito trabalho. Você tira um cara que, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar, que é Renan, né? E você bota um cara que... Pronto, erramos. Mas era o que foi possível fazer naquele momento. Resultado, quando define Davi, que a gente aí vai pra votação, eu tinha que ter um partido, eu queria ter um partido. Eu vou assinar a ficha aqui do Podemos. Do Podemos. E entrei no Podemos, falei com o pessoal do PROS, eles entenderam e tal. E entrei no Podemos. Mas o líder Álvaro Dias foi fantástico. Os primeiros 4 anos ele era uma liderança, é um cara com reputação, né? Muitos anos, sem nenhum esquema de corrupção, nada. Um cara muito ético. E aí, depois, quando eu comecei a ver o Podemos, agora já, do governo Lula, começo do governo Lula, no ano passado, chegando, né, para o governo Lula, quando eu comecei a perceber isso na eleição de 2022, eu digo, olha, esse partido... Pra esse lado... Não vou não. Não dá. Aí o Novo, que aí já tinha, o Amoedo tinha saído, eu já vi um clima, sempre aquele Marcel Van Hatten, cara, o cara é sensacional. Eu acho ele muito bom. Aquele cara é um corajoso, é um cara ético, correto, técnico. Aí você tem a Adriana Ventura, que é a nossa líder lá, deputada por São Paulo, o Gilson Marques, lá de Santa Catarina. É um time muito bom. E o Eduardo Ribeiro, o Tess conhece bem, Nosso presidente. outro xará nosso, que é um líder servidor. Né? Exatamente. Então nós temos, o cara humilde. Desprendido. Humilde. Então é um partido que tem uma Conciliador. coerência. Conciliador. O Novo é um partido que tem a coerência entre o pensar, o falar E o agir. e o agir. E um detalhe, não tem ninguém com esquema de corrupção. Você pode pegar a história do Novo. O Novo é muito firme com relação a isso. Né? Então eu estou muito feliz no Novo, sabe, Eduardo? Acho que eu fiz e a vejo escolha que vai certa, crescer. né? Acho que eu tenho certeza disso. É porque os valores, o senhor falou aí de muita coisa que eu conversei já com o Tércio aqui outras vezes, que são os meus valores. Assim, eu realmente me identifiquei muito com o Novo. Eu tive umas 4, 5 conversas com o Tércio antes de aceitar o convite. Agora estou decidido. Eu vou pra briga mesmo, porque Tércio me convenceu com a seguinte frase: Eduardo, se você não for ocupar essa vaga, pode ser que entre outra pessoa Genial. que não tenha É isso mesmo. os mesmos valores que a gente. Esse cara me fez ficar uma semana sem dormir. Porque, pô, eu nunca aceitei um convite e tal, mas agora eu vou. E eu vou com a certeza de que eu tô lutando por valores, sabe, senador? Sim. Dentro desses valores, deixa eu responder uma pergunta que eu ia fazer, que é a questão do porte da arma. Eu sempre defendi a posse. Perfeito, tamo junto. Eu acho que assim, o cara que vai roubar uma casa, ele vai, peraí, esse cara tem arma, esse cara Ou não tem. Eu vou entrar lá de quem não tem. A prova é dos Estados Unidos, onde o senhor morou também. O cara sabe ali que você entrar numa casa, ele vai tomar um tiro. E a gente tá num país que tá sendo feito pra bandido. Então assim, mas eu concordo também que a arma na rua com um cara dirigindo... Despreparado não dá. Não dá. Até o próprio agente de segurança pública, ele tem que passar por um processo constante de capacitação, de treinamento, de acompanhamento psicológico. Então, o profissional de segurança pública, ele também precisa. Defende, inclusive, essa formação na Guarda Municipal. Esses profissionais de segurança, tanto da prefeitura como do Estado, eles têm que estar
muito bem capacitados, armados, tá certo? Para responder, Perfeito. fazendo Altura blitz, ao bandido. fazendo, Altura ao bandido. fazendo busca e apreensão, Perfeito. blitz de armas ilegais. Exatamente. Pronto. Agora, você falou, se a gente libera arma na rua, volta à Idade Média. É o faroeste. Principalmente hoje, com essa aí? polarização, ficou muito... Ficou. Eu penso assim, se você, principalmente a parte da esquerda, é assim. Se você pensa diferente de mim, eu quero que você morra. É assim. A intolerância. É a né? intolerância. Não, os que mais gritam empatia, não sei o que, são os mais intolerantes, são os que mais segregam. Mas a máscara tá caindo. Uma coisa que eu tô dizendo, na CPI que eu conheci o senhor, eu vi, Sim. rapaz, aí eu comecei a olhar para Van Hatten, Deltan Dallagnol, eu já gostava dele antes. Eu acho que as pessoas mais preparadas, olha, é inevitável. Eu trouxe pessoas aqui para debater aqui, os meninos são tão de prova. Cara, é uma questão de preparo. É uma questão de objetivo, é uma questão de mira. A mira da gente tá em melhorar a sociedade, não em fazer com que nossas ideias sejam impostas. Não. Isso. A gente quer melhorar a sociedade. Então, aí nessa pergunta, o senhor falou aí da história de armamento e tal, eu vou pegar outro gancho. Pegue. O Senado, ele tem um protagonismo de fazer as leis, de ir atrás, de fiscalizar e tudo mais. A gente tá vivendo num país que é feito para bandido. Que luta o senhor tá travando lá dentro. E por que esse Senado ainda não se voltou contra essa bandidocracia que a gente tá vivendo hoje? Eu imagino que a luta é difícil, pelo que eu vejo. Até porque, aqui entre nós, eu vejo personagens ali que não tem cognição para entender o que a gente tá falando aqui. É verdade. É verdade. Então, quem é que tá nessa luta com o senhor? Que luta é essa? Vocês estão peitando o STF? Estão tentando, Vamos pelo lá. menos? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, eu quero lhe cumprimentar por estar conosco nesse desafio do Partido Novo, Partido Diferente. E agradecer o Técio, né, por ter... Ele fez a frase de Platão, 350 anos antes do Cristo. Ele dizia o seguinte: o destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Perfeito. Então o espaço está lá, tem que ser ocupado mesmo. E o brasileiro está gostando de política e a virada vai ser aí. Eu sou desportista. Antes, as pessoas sabiam o nome de 5 jogadores da seleção brasileira. Eu ando nas praças, ando nas ruas, converso com gente de direita, gente de esquerda, adoro diálogo. Quem é contra governo, quem é a favor de governo, eu converso. E eu pergunto: você sabe o nome de 5 jogadores da seleção? As pessoas demoram, não conseguem dizer 2, 3. E dos ministros do Supremo? Diz tudinho. Os caras sabem, pelo menos 5. Pelo menos Técio, quem sabe. cara, isso virou o Brasil, nós somos uma pátria de chuteira. Isso é inimaginável. Por quê? É verdade. Aí eu volto pra minha avó, no interior do Ceará, nordestina como nós. A frase dela é fantástica, porque ela diz o seguinte: ou a gente aprende pelo amor Ou pela dor. E nós estamos sofrendo, o brasileiro está sofrendo. 61%, Técio, tá com medo de falar na internet. Tá com medo de falar na rede social. Ainda bem que eu Sabe tô nos por quê? 39. Pois é. Calculou rápido. Ainda bem que eu tô nos 39. Então, tu já imaginou isso? O povo com medo. Você não consegue ser inteiro. Porque você não manifesta seu pensamento. O Brasil nunca viveu algo, né, pelo menos da redemocratização pra cá, sim, porque na época não tinha internet, na época da ditadura. Aí eu quero dizer pra você, o Senado é corresponsável pelo que está acontecendo no Brasil, por esses desmandos, por esses abusos que acontecem de alguns ministros lá. São 60 pedidos de impeachment. Tu sabe o que é isso? Se isso se somar aqui, eu vou até levar para a tribuna, eles impressos. A imagem é Meu importante. amigo, a imagem eu vou levar. Me veio aqui essa ideia. Rapaz, isso deve ser o quê? 60 pedidos de impeachment robusto, porque tem a documentação dentro. Nenhum ainda analisado. Nunca foi analisado em 200 anos de Senado Federal. 200. Olha o privilégio que eu tenho lá. Eu sou da legislatura dos 200 anos do Senado. E eu falo isso dia sim, dia não ali dentro. E constrange, porque meus colegas, tem colegas muito preparados. Nós participamos de uma CPI que talvez foi um momento difícil do Brasil, a CPI da Covid, da pandemia. Sim. Eu participei daquela CPI, não faltei nenhum dia. Aliás, nunca faltei um dia de trabalho no Senado até hoje. Eu levo a sério o Senado. E aquela CPI mostrou, escancarou a hipocrisia no Brasil. Os donos, os arautos da ciência. Ali foi algo que foi só para desgastar o governo. E por mais que eu tenha crítica ao governo,
governo Bolsonaro, eu votava muitas vezes junto, porque as pautas são alinhadas. Perfeito. Defesa da vida, da ética, Da família, eu sempre tive. Mas tinha algumas coisas ali que eu não concordava. Eu votei contra o ministro Cássio Nunes Marques, a indicação dele, que foi do presidente da República. Eu votei contra publicamente. Falei. Agora fizeram aquela CPI como palanque político para 2022. Ficou claro. Totalmente claro. A manipulação. Não quiseram investigar, Técio, os governadores do Nordeste, inclusive aqui. Sim. Na pandemia, senador, o Recife foi a capital, na gestão do PSB, do prefeito Geraldo Júlio, que gastou quase 800 milhões de reais em dispensa de licitação. Mais do que o volume inteiro do estado de São Paulo. Eu era pré-candidato de campanha. Eu fui candidato a vereador pelo Novo naquela eleição, em 2020. Fui para frente da prefeitura, a Polícia Federal teve naquela época 5 vezes em menos de 60 dias na prefeitura do Recife. Compraram respiradores para porco, que não tinham sido ainda testado em vidas humanas. Compraram empresas que abriram com menos de 10 dias de funcionamento, 40 milhões de reais de dispensa de licitação. Para montar o hospital de campanha, e não se deixou o legado que, ora, você ter, e aí no estado pobre como é o Nordeste, no município, como é Pernambuco, no município do Recife, a gente já tem uma séria deficiência na saúde pública. Você tem uma injeção de recurso financeiro e você ter aquela discricionariedade, investir quase 800 milhões de reais, 700 milhões de reais de dispensa de licitação, ou seja, que você reduz muito o critério de escolha em virtude da pandemia, enfim, da urgência sanitária que o país vivia. E aí você ter esse aporte de recursos no Recife e no governo do estado como um todo, a época administrado pelo governador Paulo Câmara. E o legado não ficou. Eu tentei levar os governadores e No os prefeitos. Eu não sei se você lembra. Eu lembro disso. O consórcio Nordeste. Lembro. Aquele consórcio Nordeste é um compêndio ideológico. É isso. Exatamente. Completamente. É como se você estivesse vendo ali. Exato. Então, eu denunciava isso na CPI. Exato. A origem da CPI foi o Randolfo Rodrigues, que é pernambucano, você sabe. Eu não Apesar de ser sabia, eleito não. pelo Amapá. Professor de história. Não é uma coisa que me deixou alegre, sabe? Pois é. Ele fez o requerimento que deu origem para investigar o governo federal, a União. O Eu objetivo me dele lembro era que esse. foram eles que provocaram Foi. e depois eles mesmos não queriam mais. Deixa eu te falar. Aí eu tava, era os 10 anos de casado meu, eu fui pra Maceió com a minha esposa. Quando eu tô aterrissando em Maceió aqui, Sim. aí aquela coisa, o Pacheco resolveu fazer na época, pau, acho que era não sei se era o Pacheco ou era o Davi Alcolumbre. Vamos fazer. Aí eu disse, beleza, eu tenho um requerimento para investigar governadores do desvio dos bilhões de reais enviados pela União. Eu incluí União, investigar a União, ok. Investigar também governadores e prefeitos. Eu lembro dos prefeitos. Você lembra? Lembro dos prefeitos. Que um dos principais, até o Ministério Público Federal aqui, oferecer denúncia, ia ser o Geraldo Júlio, do Isso, Recife. Chegou a ser exatamente. investigado. Perfeito. Mas eu lembro que o senhor incluiu os prefeitos. Quando incluiu os prefeitos... Pronto, aí eu consegui. Aí eles não tiveram jeito. Foi o Vai senhor fazer que um negócio. incluiu. Aí o meu requerimento incluía prefeitos e governadores. E eu acabei a lua de mel, tive que marcar para outro momento, a segunda lua de mel, porque eu passei o tempo dando entrevista lá em Maceió, naquele final de semana. Sim. Porque nós conseguimos incluir, os senadores começaram a assinar, né? A minha que não estavam querendo, mas o presidente disse, só vai fazer uma se fizer a outra. Só que ignoraram o meu requerimento. Nós aprovamos nosso requerimento, começa a CPI, eu começo a levar nome de prefeitos e governadores, vou pegar a relação depois, mando para você, talvez daqui, eu não tô lembrando. Com certeza. E aí, os escândalos eu levei para lá. E aí, bloquearam. Parou. Lá, eles não votaram os meus requerimentos. É isso que o povo Eles precisa montaram, fazer, tá vendo? eu preciso saber. E aí ficou só União, e o meu lá que deu origem, entendeu? Então blindaram a turma daqui das oligarquias do Nordeste, o consórcio Nordeste. Eu vou só para terminar esse assunto. Não, fica à vontade. Você senador. sabe que é você pegar 50 milhões do imposto que você paga, do imposto que você pagou. Povo morrendo aqui no Nordeste. Quantos vocês lembram quantos pernambucanos morreram? Não, exatamente não, mas foi muita gente. Poxa, o país foi o caos, foi antes e depois da pandemia. Foi enviado 50 milhões do consórcio Nordeste para comprar respiradores numa empresa que vendia produtos à base da maconha,
que nunca fez nada, só tinha tido 2 notas fiscal na vida. Os caras mandaram. Eu fui lá na empresa em São Paulo. Eu fui lá para ver. Era num prédio residencial. Uma fraude. Nos poderosos. Depois teve delação premiada. Tá rolando ainda. O Rui Costa, ministro Rui Costa, agora está sendo denunciado lá. Ex-governador da Bahia. Mas pode dar alguma coisa? Pode. Olha, a gente tem que acreditar na justiça. Né? A gente tem que acreditar que tem gente de bem. E tem. Em todo lugar tem gente de bem, sabe? Em todo lugar. O que me Só passa, que são muito calados. A impressão que me passa, senador, por exemplo, eu comecei a ver a sua atuação. E a impressão que passa é que gente como o senhor é sozinho. Não, mas tem alguns. É por isso que a sociedade precisa. Por isso Olha, o senhor quis botar prefeito e governador. Sim. O povo precisa saber que precisa. Barraram isso. Mas tiveram outros que apoiaram. Tiveram outros que apoiaram. Só que eles fizeram a maioria. O objetivo era destruir o governo anterior, tirar na marra. E aí eles fizeram a maioria, eles montaram aquela CPI. E nós estávamos lá escancarando a hipocrisia. Mas terminou, a população entendeu por quê, Eduardo? Por causa da rede social. Exatamente. A turma começou a ver. Se não tivesse isso aqui, como eles querem agora tirar da gente, atenção, aí sim, aí eles não iam ter problema com a gente. Da Globo vai passar aí. Os poderosos não aceitam críticas. Não aceitam, não quer crítica. Você sabe disso, é uma prova viva disso. Nós fomos ameaçados essa semana. Já? Essa semana o governo de Pernambuco, inclusive, depois eu vou conversar contigo. Não foi diretamente pelo governo. Algum funcionário de lá, se achando no direito, tentou intimidar um funcionário nosso aqui. Aí eu também rasguei o verbo. Porque Técio sabe o seguinte, eu sou muito assim, senador. Eu penso no que é certo. Eu me identifiquei com o senhor, me identifico com o Van Hatten. Técio, quando eu conversei com ele, eu percebi isso nele. Nós temos uma visão do que é correto. Eu quero ir por esse caminho. Esse correto vai desagradar um lado? Não importa. Vai desagradar o outro? Não importa. Eu quero ir pelo caminho correto. Perfeito. É isso. Eu não quero ir pelo caminho de agradar um lado. Eu quero ir pelo correto. Então, por exemplo, vamos fazer a CPI lá. Vamos investigar governador e prefeito? Se você é um prefeito que fez certo, não vai ter problema nenhum. Exatamente. Você não fez certo, você pode até ter um equívoco, um documento, uma coisa, ok, você vai lá, justifica, ó, isso aqui não houve dolo. Não, ok, quem anda certo, não tem problema em justificar. Exatamente. Então, quer investigar, investigue. Eu quero fazer um alerta para você, recifense, você pernambucano, que eu admiro, sempre admirei muito. Nós estamos vivendo uma ditadura no Ceará já. Colegas seus, jornalistas, foram interpelados pelo governo estadual, do PT lá, porque pegaram uma publicação, e eu vou dar nomes aqui, pegaram uma publicação do Diário Oficial do Estado e repercutiram. Os abusos que estão fazendo, os caras compram e vai ter que ir pro Diário Oficial. Comprar 100 e tantos mil pãezinhos e colocar... Para gabinete de governador. Não, e o pior do que isso, colocar isso de uma empresa que nunca vendeu pão de fachada, com o objetivo que a gente está tentando investigar, político. Aí jornalistas têm 50 anos, Eduardo, é muito novo, mas tem um jornalista lá, o Edson Silva, que é renomado, o cara tem uma história. E ele tem uma TV lá, com o nome TV Transparência, e ele mostra que o cara recebeu uma interpelação. Você quer outro? O Portal do Ceará, que também mostra as coisas do Diário Oficial, recebeu interpelação. Agora, essa semana, uma senadora do PT, Janaína, usou o aparato do Estado, do Senado, e eu estou entrando contra o Senado, eu estou no Senado, estou entrando contra o Senado, falei com o presidente Pacheco, presidente, isso aqui não pode. O Senado já é acusado de ser omisso. Com os abusos de ministro do Supremo, porque não faz impeachment. Em 200 anos nunca fez. E é o único poder que pode investigar ministro. E se acovarda. E o senhor ainda vai agora perseguir? O Senado perseguir? Aí vai lá, assinatura. Tu imagina, tu recebendo aqui nesse estúdio, tu recebe, Deus nos livre, isso, mas você recebeu o que as emissoras estão recebendo do interior do Ceará? Eu mostro não. Do interior, sabe o que ela recebeu? Um calhamaço assim, com a assinatura de 4 advogados do Senado, interpelando. Oxente. Dando 24 horas para tirar do ar uma entrevista do Ciro Gomes. Uma entrevista de um ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, presidenciável, ministro, foi ministro. E ele faz umas declarações de 47 minutos de entrevista, como se eu estivesse aqui, como se eu estivesse fazendo entrevista com você. Aí você publica essa entrevista. O Ciro, dos 47 minutos, fala 2 da senadora. Ele até, acho que exagerou.
falou coisas pessoais, mas é o Ciro, pô. Ó, nós estamos no país de liberdade de Interpele expressão. ele. Ela tinha que interpelar ele e não o veículo, concorda? Claro. Ela não tá se sentindo difamada, caluniada. Interpele, tem a lei, tem previsão para isso. Exato. Já Então, existe, pra isso, já existe. existe de rede social. Já existe, gente. Não. Calúnia, difamação. Já tá lá. Já tá lá tudo regulamentado. Mas Tudo. qual é o objetivo, Técio? Intimidar. Intimidar o jornalista, intimidar a emissora. Aí a emissora tem que pegar um advogado, contratar um advogado. Gastar tempo, Aí o cara dinheiro começa pra a ficar... E o Senado se meter com isso? Eu não aceito isso. E Entendeu? aí, Senado? E aí que eu estou entrando contra o Senado. O presidente disse que ia analisar, mas enquanto ele analisa, eu estou também já vendo para entrar contra o Senado para que isso não possa acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, o ponto de corte do Brasil, e aí eu quero falar para os pernambucanos, ponto de corte do Brasil é 2026. 2026 nós vamos poder eleger 2/3 do Senado Federal. 2/3 do Senado Federal. Podemos fazer a faxina. Aí a gente pode fazer a faixa. Vê como é que vota os senadores. É fácil. Quem foi que votou a favor do DPVAT? Mais imposto. Todos de Pernambuco. Quem foi que votou a favor Sempre a esquerda. Quem foi que votou contra a PEC das drogas? Que é um desejo de mais de 80% da sociedade. Que já sofre as consequências das drogas aí, os filhos se viciando, a violência. Exato. E quem foi que votou contra uma PEC para resguardar para tolerância zero nas drogas? Pega lá a relação dos senadores, a população está indo atrás. Porque na rede. Por isso que querem tirar a rede. Por isso que eles querem tirar a rede. É isso. Exatamente o que eu estou dizendo. Ó, várias vezes aqui, senador, a gente aqui está criando o hábito. Os pernambucanos estão começando a assistir mais o programa que eu faço às 11 horas. Porque assim, os comentários denunciam isso. Rapaz, eu não vi isso em outro canto. Porque a gente tá falando o que é proibido nas TVs. Então assim, quando eu estava apresentando na TV, vinha muito essa história. Para mim, eles tinham um pouco mais de resguardo, porque eu sempre fui de questionar. Porque eu acho que a alma do jornalista é questionar. Claro. Então assim, você chega para mim para dizer assim, mas isso aqui. Foi até engraçado quando o Tess conversou comigo a primeira vez. Ele chegou para mim e fez, não sei o que, eu digo, deixa eu dizer uma coisa, eu não gosto de política. Foi assim, não foi não? Desse jeito. Foi desse jeito. E ele viu que eu era um cara que iria brigar. Ele fez, não é assim como você tá pensando. Se você não tiver, saia da indignação e vá pra ação. Venha pra cá fazer parte do time de cá e a gente não só joga pedra. A gente tem que vir pra cá e você mostrou fazer que era o parte partido. da solução. Você e a gente tá aqui, ó, o grupo é esse, o que a gente tá montando é grupo político e a gente precisa de mais gente. Porque dentro desse processo a gente, senador, acaba que se sente só. Como a gente disse ontem. Então, quando a gente vê a sua presença aqui, um senador da República do Nordeste... Já sente mais um apoio. É totalmente diferente a gente fazer uma colocação aqui do ponto de vista de uma crítica ao consórcio do Nordeste. Ora, o senhor é cearense, eu sou pernambucano, eu sou sertanejo, filho de sertanejo, a gente é daqui, tem lugar de fala. A gente não está falando aqui com aquele discurso da esquerda, do mimimi, de Nordeste. Isso. Não, a gente está reconhecendo que, apesar de sermos nordestinos, a gente sabe que são algumas poucas famílias que estão aí há décadas mandando e desmandando, seja em Alagoas, em Pernambuco, no Ceará. E a grande massa da população ficou refém e às escuras, porque a mídia tradicional comunicava sempre o que essa turma queria. Exato. E hoje, com esse celular, a gente chega em Solidão, em Calumbi, chega aqui na periferia do Recife, o cara tem Instagram, tem rede social, isso. E ele acompanha e passa a entender o que está acontecendo. Foi assim que eu conheci o senador. É o que eu digo. É muito importante a gente ter acesso ao que acontece lá. Eu sei que a criação das TVs, TV Senado, TV Câmara, etc., trouxe um pouco mais de ego. Sim. Né? Tem muitos ali que querem jogar para a torcida. Só que ao mesmo tempo você escancara os que estão preparados ou não. Então veja, naquela CPI que eu acompanhei, eu tiro o senhor ali, o senhor preparado, Espiridião a mim, que é um cara já muito bem preparado. Mas, por exemplo, a relatora daquela CPI, eu tive vergonha de ser brasileiro. Ela não sabia falar português, que foi a Elisiane Gama. E é do Maranhão, é nordestina. Mas assim, eu sou muito tranquilo para falar isso, porque eu olhava assim, ela não tinha capacidade de conversar. Ela lia o que o assessor passava. Enquanto quando o senhor levantava lá para falar, o senhor não se alterava. Não precisa. Mas o senhor, é isso, assim. E aí, tecnicamente, você via, esse cara tá me representando. Mesma coisa é o Deltan quando abre a boca, mesma coisa é o Van Hatten quando abre a boca. Então,
eu comecei a entender, não, existe gente boa, só que essa gente boa tá sufocada. E aí o que é que eu pensei trazendo aqui pro Recife? Existe gente boa, mas tá sufocada. Esse cara me chamou. Eu aprendi o que é puxar a capivara, né? Aí eu puxo a capivara dele, pô, todo mundo fala bem desse cara. Esse cara é um cara honesto. E ele tá querendo... Outra frase que você falou pra mim. Eduardo, a gente não precisa de político. A gente precisa de gente honesta. Exatamente. E aí eu disse... A política até a gente ensina lá como é que faz. Exatamente. E eu sou cru na política, ele sabe disso. Mas eu quero fazer o certo. E aí eu vejo no senhor muito isso. O senhor não é cru, não. O senhor sabe do lereado. Mas o senhor quer fazer a coisa certa. Pergunto. Porque muita gente... Tem duas perguntas que eu falei pro senhor antes do senhor ir embora. Certo. Diretamente falando, o que é que o Senado pode fazer com relação ao STF? O que é que ele pode e o que ele não faz? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai fazer, mais cedo ou mais tarde. Repito, ponto de corte é 2026. Até lá nós vamos tentar. Mas é difícil com a composição. O sistema é bruto. O sistema é bruto. Né? Cargo. Rapaz, eu não sei. Tem um ex-governador do Ceará, Técio, que o nome dele já faleceu, Virgílio Távora. Ele dizia o seguinte, que o Senado era o céu. O céu. Só que você não precisa morrer para chegar lá. É muita mordomia ali, meu amigo. Ali é o seguinte, é plano de saúde vitalício. Vitalício, nos melhores hospitais do mundo. É apartamento funcional, que muitas vezes você passa 2 dias lá, desse quarto, e olhe lá. Apartamento a semana inteira para tua disposição, parado. Auxílio moradia, carro com motorista. Você pode pegar R$175 mil por mês e contratar quem você quiser, fora as verbas de gabinete. É óbvio que eu, em respeito, até para olhar no olho dos meus conterrâneos, eu abri mão disso tudo. Né? Assim, já devolvi para a União, só do nosso gabinete de economia, mais de 10 milhões durante esse período. Isso trabalho com a equipe precisa. Porque, rapaz, é uma distância muito grande. Como é que eu vou olhar numa pessoa que está pegando condução 5 horas da manhã, olhar nos olhos dessa pessoa, ralando, aumentando imposto, como esse governo irresponsável, perdolar está fazendo, um governo vingativo. E aí passa o filme. O que você tem que fazer agora? É cobrar os nossos representantes, e se mobilizar cada vez mais, e aí o político respeita, tá? Uma coisa que eu aprendi nesses 5 anos e meio. Tem uma coisa que político respeita, que é um povo organizado que sabe se manifestar. Pelas redes, ele vê as redes dele. Tá faltando os empresários entrarem nessa briga, tá? Quando entrar, aí a coisa é muito diferente, tá certo? E tem que apoiar porque isso é uma autofagia, isso tá acabando com todo mundo. Você vê, cara, a ditadura chegou no Ceará. Eu tenho receio que venha pra cá. Nós estamos lutando lá, juntando gente de bem, e tem empresário de bem que tá começando a entender agora. Que tem que entrar na briga, né? Bicho, é os filhos e os netos da gente. Exatamente. Você pode ter até o egoísmo agora aqui, ganho com o governo, sei lá, que alguns empresários têm medo de perseguição. Empresário que presta serviço tem medo de perseguição dos donos do poder. Exatamente. Mas é o seguinte, e o filho dele? E o neto dele, e as futuras gerações. Mas tem muita gente que está se despertando pelo amor, pela dor. E você vê o que a gente viu aqui no Consórcio Nordeste, voltando. Cara, evaporou 50 milhões de reais. Não compraram um respirador. Não compraram um. Desviaram o negócio. Essa turma. Isso tá claro e... Tá claro, e tá lá o corpo, tá lá. Eu falo do corpo, tá lá, tá nos autos. Então, assim... Ditadura chegar aqui no Nordeste, um povo como a gente, não poder falar, ir atrás de jornalistas. Tu sabia que tu tem colega teu, que tá exilado, que já foi embora do Brasil. Sim. Do Nordeste, inclusive, que tá com, de Red Pill mesmo, tá que lá. Que tá com exilado. Passaporte retido, como na época do nazismo fazia isso. Que tá com as contas bancárias. Tu imagina, Eduardo, tu trabalha a tua vida inteira, passou pelos veículos, trabalhou, juntou o dinheirinho, outros negócios. Porque tu, na cabeça dele, fez um crime de opinião, que não existe no Brasil. O cara, numa canetada, o cara vai lá e bloqueia a tua conta bancária. Tem jornalista teu, amigo, que eu conheço, colega de profissão, que tá com a conta bancária, rede social, que é o instrumento de trabalho dele, bloquear. Que país é esse, cara? Entendeu? Que país é esse que não respeita a Constituição? Então, o ponto de corte do Brasil, a divisor de águas, é 2026. Se essa turma não fizer um impeachment, que eu acho difícil, mas nós vamos tentar. Pode ser que tenha eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano. Os senadores são seres humanos, pô.
Então, o cara, ele vai ver que passou do tempo. E eu estou sentindo já um despertar em muitos deles. Para o STF ou para o presidente Lula? Para o STF. Tá? E que está alinhado com o governo Lula. Muitos ministros, no meu ponto de vista, muitos ministros estão alinhados com o governo Lula político e ideologicamente. Porque o STF, para mim, hoje é um tribunal político. O TSE é político. O TSE é político, entendeu? Caça quem quer. Você vê o Deltan Dallagnol, cara? O cara foi eleito, quase 400 mil votos. Rapaz, a duração do julgamento dele foi 1 minuto e 6 segundos. Cara, como é que se faz um negócio desse? E era um cara que estaria fazendo diferença. Por quê? Lá, viu? Porque não se dobrou. Entendeu? Eu quando eu entrei com a juíza Selma, depois tu pesquisa essa história. Juíza Selma Arruda, era Moro de Sais, considerado Sérgio Moro de Sais, lá de Mato Grosso. Assinou a CPI da Lava Toga, assinou impeachment de ministro. Só eu tenho 3 também, impeachment de ministro, engavetado. Mas ela assinou alguns. Caçaram ela, cara. Com 1 ano de mandato, caçaram ela. Entendeu? Tem gente lá com processo que passa 10 anos e não julga. Por quê? Que julga 1, 2 pesos e 2 medidas. Você viu o que aconteceu. Como se diz, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Exatamente. Então, Zé Disseu, essa semana passada. É um absurdo. Aí é não vamos nem, para não terminar essa entrevista mal, vamos terminar para cima. É verdade. A gente falar do que aconteceu, a Odebrecht fez uma carta. A Odebrecht tem uma carta. Confessa, pede desculpa, reconhece, devolve o dinheiro. Não, agora você não tá errado. Sabe qual é o próximo passo? Devolver o dinheiro para ele. Agora, quem devolve? A União. Nosso imposto. Nós! É isso aí. Além da queda, o coice. É isso aí. Entendeu? Então a gente não pode aceitar Se isso. o ladrão me rouba, a polícia prende o ladrão, vai pro presídio, ele pede desculpa, devolve meu carro. Aí a justiça agora soltam diz, ele e ele vem pedir meu carro de volta. Toma meu carro de volta. Pronto. É isso aí. É isso. Não, a analogia é essa. Isso. E cadê as pessoas? Tem que acordar, pô. A gente não pode, tem que acordar. Todo mundo tem que acordar. As pessoas de bem têm que acordar. Eu volto para Martin Luther King, um grande humanista e pacifista. Ele diz o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. É o silêncio. É o silêncio dos bons. Tu tem dúvida que a maioria da população é gente do bem? Não. Trabalhadora, íntegra. Cara, nós temos a maior nação católica do mundo. Isso. A maior nação espírita do mundo. Perfeito. A segunda maior evangélica já chegando na primeira. Todo mundo convive bem. Ou seja, Jesus é o nosso ponto. Né? Nós precisamos nos manifestar, voltar pra rua. Os bons são maioria, voltar pra rua, e o povo tá voltando pra rua. Vamos voltar. Tá falando exatamente o que eu sinto. Claro, cara. É o meu sentimento. O meu sentimento é que as pessoas de bem, eles têm que entender que é o seguinte, veja, para nós conquistarmos esse bem que a gente quer que tenha, tem que ter uma luta. Não é de casa que a gente vai mudar isso. E nessa luta pode ter perda. Por exemplo, eu tive perdas financeiras, eu tive perdas de mercado, mas entenda, quando eu deito no meu travesseiro, que eu penso no ensinamento do meu avô, que eu penso no como eu fui criado pelo meu pai, eu digo, eu estou sendo honesto, eu estou sendo justo, eu estou fazendo certo. É isso. Eu posso olhar para o olho do meu filho e dizer assim, seja honesto como eu. Sabe? E isso a gente tem que ir pra rua para brigar. É isso. Sabe, senador? E eu fico pensando assim, se eu não for para brigar, se eu não for para essa luta, o outro vai, foi o que você me ensinou. Vai. E nós vamos estar fortalecendo mal. E ele não vai para brincar, não. Pois ele vai para querer. Pra lutar taekwondo, a gente tá entrando para jogar dominó. É isso. Não pode, a gente tem que estar na voadora também. É isso. Se o cabo vem com Rottweiler, você tem que ir no mínimo com um pitbull para cima dele. Não dá para ir com poodle. Então, assim, os empresários mesmo, tem um monte de empresário que dá tapinha nas costas de você e fala, pô, que bom que você é nossa voz. Me ajuda a ser nossa voz. Claro. Eu tenho que pagar aqui funcionário, tenho que pagar local, vou ter que pagar advogado qualquer dia desse. Eu preciso de ajuda. E assim, é a primeira vez, a gente tá com 1 mês e meio aberto com esse estúdio, é o primeiro espaço que a gente tem de direito aqui. Parabéns, estou impressionado. Ele saiu da TV, de um programa, senador, aqui de grande audiência, já passou por vários veículos de comunicação grande, com espaço enorme para o recifense, para Pernambuco, tomou essa decisão, mas está confiante e vamos juntos. E eu digo para os empresários, a minha vida toda foi no empreendedorismo, né? E eu digo para eles, essa metralhadora, ela volta. Ela está aqui focada hoje, eu digo até para pessoas, amigos meus, que pensam diferente, que faz parte da democracia, que tem outro posicionamento, outras ideias. Digo, cara, essa metralhadora contra a liberdade de expressão, contra a livre opinião,
que está amedrontando o nosso povo, ela está hoje mirando para o pessoal da conservador, pro da direita. Tá mirado aqui. Mas ela vai virar, bicho. Ela vai virar. Vira. Entendeu? E o estrago, a insegurança jurídica que esse país, eu te digo isso, com lugar de fala de empreendedor. Já está aí nas manchetes do mundo. A insegurança jurídica do país. Ou a CDE, como está vendo o estrago da corrupção aqui voltando. Isso que vai pagar é a classe produtiva. Exatamente. Quem vai pagar são... A gente lembra do que aconteceu recentemente, são as pessoas que estão trabalhando, os empregados e empregadores. E quem já está num nível bom financeiro, vai embora do país. Vai embora. E aí você perde postos de emprego, e aí toma geração de desemprego. É isso. Porque eu nunca entendi a lógica do... O Estado provém. Não, eu quero que o Estado me dê condição de ter uma boa educação, de formar um bom trabalhador e que incentive empresário. Porque aí a gente contrata. Só que aí quando você faz isso, você tira o capital da esquerda, que pra infelizmente manipular, é exato, o capital de quem não tem informação, de quem não tem emprego, e aí esse capital é um capital de voto, e aí ele quer manter na mão para poder continuar se reelegendo. Mas devagarzinho a gente vai comunicando para as pessoas, Eduardo, aí se Deus quiser. Olha, deu tempo aqui do senador, porque a vida dele é corridíssima. Ele veio para cá para o lançamento da campanha de Técio Teles. E, bom, agora vai ver o Sport ganhar do Fortaleza, né? Rapaz, eu já tô preparado aqui, ó. Já tô preparado aqui. Eduardo, eu disse que eu sei o seguinte, uma coisa é o seguinte, vai dar leão. Vai dar leão. Eu espero que seja um leão cearense, do PC, mas... Olha, senador, a gente só lhe agradece por ter estado aqui em Pernambuco, estar com a gente, ter vindo para a nossa pré-campanha, mas nesse ponto o senhor infelizmente vai sair meio triste comigo, que eu não vou lhe desejar sorte. O Sport vai botar pelo menos 3-1 hoje no jogo contra o Fortaleza, a gente vai para a final, tá certo? Nesse ponto aí a gente vai... É uma divergência que não dá para casar não, tá certo? O importante Fortaleza é o freguês nosso, a gente sabe disso. Aí há controvérsia, mas da mesma forma, nós podemos, da mesma forma da política, o futebol traça um paralelo, porque quando eu peguei o Fortaleza, ele estava na 3ª divisão. 8 anos estava tentando o Fortaleza subir. E Deus abençoou que em 6 meses do nosso trabalho, de organização, profissionalização, Deus abençoou o trabalho correto, pacificação, né, com ética, deu tudo certo. E o Fortaleza, o meu vice-presidente que está à frente hoje, que era meu vice, que eu escolhi para ser meu vice, porque eu já conhecia há muito tempo, e o Fortaleza está nessa situação. Mas vale futebol e política. Eu vou dizer, nós podemos ser adversários dentro do campo. Perfeito. É um querendo ganhar do outro ali, naquele pedaço de grama. Mas jamais podemos ser inimigos. Tá certo? Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo Deus. Mesma coisa vale para a política. Perfeito. Nós podemos ter os adversários, o cara que quer liberar a droga, que quer liberar aborto, que quer o Estado gigante para botar penduricalho, por fazer politicagem com o dinheiro da gente. Mas a gente pode debater sem agredir, a gente pode debater respeitando. O respeito é a regra da boa convivência. Perfeito. Então nós podemos ser adversários, jamais inimigos. Vai dar tudo certo, sabe, Eduardo? O Brasil, ele merece estar... O senhor tem fé nisso? Absoluta. O Brasil ele merece estar no topo do mundo. Ele é muito rico. Você aguentar o saque, o que o PT fez aqui de saquear Petrobras com Petrolão, Mensalão. Que tá voltando agora. Todas essas tragédias que o PT faz, e agora que ele tá parado no tempo. Você vê as decisões que ele tá tomando, trazendo as mesmas pessoas envolvidas com o esquema. Então, nós estamos passando por um momento de dor, de provação, mas qual é a coisa boa disso? Na provação, a gente aprende a lição. Então, eu acho que nós vamos sair mais fortes de tudo isso, mas precisamos entrar na política. Precisamos apoiar quem... Se você não quer entrar na política, não é minha vocação, porque tem que ser vocação, apoie quem quer entrar na política. Apoie gente que está indo contra esse sistema carcomido. Entendeu? Então eu estou muito esperançoso, porque eu vejo nas ruas aqui em Recife, passei 2 dias aqui, e olha que eu sou pré-candidato a prefeito de Fortaleza, mas eu tinha que vir prestigiar o Técio, né? Fui a João Pessoa também, dei esse tempo na pré-campanha, estou voltando para Fortaleza hoje, mas as pessoas chegam para mim na Praia de Boa Viagem, que eu fui dar uma caminhada hoje, né, num restaurante que eu fui, as pessoas chegam para mim para cumprimentar. Pô, tô acompanhando o teu trabalho, me chama pelo nome. Ou seja, eu fiquei até surpreso. Mas a postura do senhor chamou a atenção de quem assistiu.
a postura que o senhor vem tomando e o grau de preparo técnico, entendeu? É isso. A gente tá num momento brasileiro, por exemplo, eu olho e faço, meu Deus do céu, olha quem tá me representando. E aí figuras como o senhor, figuras como o Marcel, como o Deltan, que não tá lá, mas tá nessa guerra, o Nicolas. Sim, Nicolas, muito bem. A gente tá vendo que tem sim essas pessoas. É bom eu saber do senhor aqui que tá dentro do Senado dizendo assim, Eduardo, tem como. Vai dar. Vai dar Aguenta certo. mais um tempinho de É porrada isso, que é tem isso. como. Aguenta, Resiliência. Vamos Resiliência. apanhar junto, vamos vencer junto. Porque o Brasil tem jeito, o Nordeste tem jeito, Fortaleza, Recife. E quando eu vejo o senhor que já tem uma idade a mais, com essa esperança, eu, na minha juventude aqui de 34 anos de idade, me sinto na obrigação de também participar. ter, né? Porque tem uma mocinha em casa com 7 anos, que a gente conversou muito ontem sobre isso, né? Sobre isso. E não adianta a gente se isolar e achar que tá vivendo bem e quando botar o pé fora de casa não tá bom. Isso é um egoísmo gigante. Quem tem condições, a omissão de quem pode, talvez é pior do que qualquer coisa. Então a gente tem que ir, e espaços como o seu, Eduardo, abrindo esses espaços e ainda indo por fronte, participando, é assim que a gente vai mudar com certeza. Pegando uma frase para fechar o que você está falando. senador. Olha, gostei da omissão que você falou agora. É na omissão dos bons que o mal prospera. É isso. É isso. É isso. Agora eu não tô entrando aqui no Recife pra apanhar, não. Eu vou entrar de voadora, viu? É isso, vamos pra Eu não cima. quero esse negócio, não. Vamos A lá. minha ideia aqui, de verdade, senador, a minha ideia aqui é ajudar a Técio nessa história e realmente ser uma... Como eu sou muito reativo, eu sou muito de peitar. Porque quem tem honestidade Acaba não aguentando. pode muita puxar coisa, minha não. capivara à vontade, tem meu medo. amigo. No olho você não vai entrar comigo. Ótimo. E eu quero entrar pra isso. Eu quero entrar pra poder a gente fazer aquela Câmara de Vereadores funcionar. Uma chacoalhada. Apontar o que é que tá errado, porque assim, a gente precisa de um Nordeste forte, inclusive, para poder a gente ter mais força lá dentro e levar as nossas questões mais a sério. Eu tô Isso. lutando por isso. Vai dar certo. Senador, Muito obrigado. muito obrigado. Eu sei que você tá corrido. Eu quero só lembrar você o seguinte, eu tô falando com um senador da República, um cara que tem uma agenda apertadíssima, e ele se dispôs a me falar com um cara que ele nunca ouviu falar na vida dele. Ele veio até o estúdio que a gente tem aqui, num dia de domingo até, tô até revelando isso, para poder conversar com a gente. Então isso mostra, perceba, analise quem tá aí lhe representando. Tem gente que se preocupa realmente em fazer as coisas corretas, em dar atenção a quem quer e que precisa de atenção. Tem gente que tá lá só para aparecer. Então assim, até pro povo de Fortaleza pegar esse corte se o senhor precisar, embora acho que não precise. Vocês vão estar com o Preciso prefeito, vocês vão estar com o prefeito que vai representar muito vocês, porque não é todo mundo que sairia do hotel onde está agora com compromissos para vir aqui falar com um cara que nem sabia quem era. Então, muito obrigado. Eu que senador. agradeço. Muito Parabéns obrigado pelo de verdade. trabalho, viu, Eduardo? Tamo juntos aí Tô nessa tentando, jornada. estamos na guerra. Tecinho, Vamos embora. você vai vir aqui outro dia. Vamos embora, Eduardo. Agora que você lançou sua campanha, eu quero você de novo. Vamos discutir o Recife aqui. Vamos. Fechou? Tudo bem. Obrigado, fechou. Eu que Grande agradeço. abraço. Gente, muito obrigado e até o próximo. Abraço. Paz e bem.